Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 14. Leio até o 19 assim. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Ainda estamos de joelhos aqui com o apóstolo Paulo. E uma das coisas que eu analiso é que nessa posição de joelhos, a maioria das coisas que nós conseguimos fazer em pé, não podemos fazer de joelhos. De joelhos ficamos impossibilitados de fazer quase tudo que esse mundo requer que façamos. E o que isso quer dizer? De joelhos, toda produtividade exigida pelo sistema desse mundo é suspensa. De joelhos, nos rendemos ao governo eterno, absoluto de Deus. De joelhos, é uma posição de confronto ao nosso ativismo. De joelhos não dá para cuidar bem da imagem, não dá para produzir tanto, negociar, competir, manipular. De joelhos é somente você e Deus. De joelhos é santuário e oração, é tempo com o Senhor. E veja para onde Paulo está nos levando. Ele não está nos levando para o palco onde todos nós seremos vistos. Ele não está nos levando para um feed do Instagram, onde algumas pessoas irão nos ouvir, ver. Ele está nos levando para o chão. Para o lugar onde a glória humana evapora e a glória de Deus desce. Aleluia. Paulo não nos leva para fazer nada. Ele nos leva para nos dobrar diante do Senhor. Ele nos leva para a antessala da eternidade, que é a oração. É a rendição de joelhos ao chão, rendidos a Jesus. E é interessante que se você procurar na internet, você não vai encontrar nenhum curso para que fiquemos de joelhos. O mundo pode nos ensinar a falar em público, mas não nos ensina a chorar no secreto. O mundo pode nos ensinar a liderar equipes, mas não quebrar o nosso orgulho. O mundo pode nos dar diplomas, nos capacitar, mas só de joelhos a gente fica diante do Pai e ora ao Pai que está em secreto. Porque joelhos dobrados literalmente não dá ibope, mas dá frutos espirituais. Amém, meus irmãos? Muitos dizem: você consegue, ative o seu potencial. O apóstolo Paulo nos manda: fiquemos de joelhos. O céu não se curva à performance, o céu se curva à humildade daquele que se ajoelha diante do Pai. Quantos me entendem, diga amém. E por que Paulo está de joelhos? Porque Paulo está pedindo. E ele está pedindo o inimaginável. Efésios capítulo 3, do versículo 16 ao 19. Nós temos os pedidos mais absurdos que um homem teve coragem de fazer diante de Deus. Paulo pediu a riqueza da glória de Deus, o poder mediante o Espírito Santo, o fortalecimento do homem interior, ser enraizado e alicerçado no amor de Deus. Ele pediu para que Cristo habite completamente em nosso coração. Ele pediu para compreender as dimensões infinitas do amor de Deus. E por fim, como se não bastasse, Paulo pede para a gente experimentar toda a plenitude de Deus. Paulo não faz uma oração trivial. Ele pede sem precedentes.
ora em clima de extravagância extrema. Eu posso afirmar que estamos diante do Monte Everest da oração apostólica. Paulo aqui, ele está invadindo os bastidores do trono de Deus, desejando tudo, pedindo o impossível aos olhos humanos, o inimaginável aos anjos. Ele ora com um atrevimento espiritual incomum. Ele não ora pedindo pão, ele ora reivindicando os céus. Aleluia, meus irmãos. Esse é um homem atrevido na presença de Deus. Paulo não está orando por cura, por livramento, por prosperidade. Ele está pedindo: Senhor, faça da tua glória a medida do que teu povo pode viver. Sabe o que é isso? É: Senhor, dê ao homem, dê a mim, dê à igreja de Éfeso o que a gente pode suportar de você. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Paulo está orando para não nos tratar como seres naturais. Paulo está de joelhos para que Deus nos trate como filhos dele, para que a gente receba inclusive aquilo que a gente nem entende. Ele nos empurra para um lugar de dependência de Deus. Paulo quer nos tirar da média. Ele quer nos colocar a viver o padrão do céu. Ele quer que nós tenhamos uma experiência verdadeira com Jesus Cristo de Nazaré. Eugene Peterson, quando comentou a carta aos Efésios, ele disse: Paulo certamente está consciente do estado de indigência da congregação de Éfeso, a qual se dirige, afinal de contas ele é pastor. Mas nas suas orações não nascem da compaixão ou do desespero devido à condição humana. O que Eugene Peterson está dizendo? Paulo sabe que a igreja de Éfeso está passando por maus bocados. É uma igreja de escravos, é uma igreja que está sendo perseguida, é uma igreja de gente muito pobre, de gente que está precisando de ajuda. Paulo sabe que aquela igreja precisa do que essa terra pode dar, mas Paulo sabe que aquela igreja precisa muito mais do que essa terra não pode dar. Paulo não ora com base no problema da igreja, ele ora com base na promessa de Deus. Ele não ora como quem tenta responder aos problemas da igreja, ele ora como quem quer pedir para a igreja entender, encontrar e receber de Deus todas as suas riquezas. Pode ter certeza que Paulo é um bom pastor, ele não é indiferente ao que acontece com a igreja. Nós sabemos o que acontece numa igreja como a nossa. Nós temos pessoas que estão mergulhadas em problemas. Paulo, ele é um místico, mas ele não é desligado do seu povo. Ele conhece as lágrimas, os conflitos, as pressões externas, as almas machucadas, assim como nós conhecemos das nossas ovelhas. Mas ao invés dele correr com baldes para apagar os incêndios visíveis da vida da igreja, Paulo ensina a igreja a cavar um poço profundo no Espírito Santo para se manter firmes em tempos difíceis. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Foi Spurgeon que disse que você pode escolher a vida cristã que você quer. Você pode todo dia pegar um balde e ir lá no rio de Deus e pegar água. E no outro dia então você vai lá de novo e pega o balde, enche o balde e pega mais um pouquinho da água de Deus para você viver aquele dia. E faz isso todos os dias. Ou você um dia larga o balde e pula dentro do rio. E para onde o rio vai dar? Não importa. Você quer ser levado por tudo o que Deus é. Amém, meus irmãos? Mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Ele quer nos colocar na correnteza de Deus para a gente viver tudo o que Jesus tem para nós. Mas vamos ver superficialmente aqui os pedidos que Paulo faz nessa oração, para a gente se aprofundar em apenas um hoje. Cada linha dessa oração não é feita para decorar a Bíblia, deixar a Bíblia mais bonita, não, mas é para incendiar a igreja. Paulo, ele lança 7 mísseis intercessórios disparados para o céu. O primeiro ele pede, olha só o que Paulo pede. A primeira coisa que ele pede segundo a riqueza da sua glória. Deus, nos dê segundo a riqueza da sua glória.
Ele não pede segundo a nossa necessidade, Ele não pede segundo a nossa riqueza, Ele não pede segundo a nossa fé, Ele pede segundo a riqueza da glória de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: abra o cofre celestial e nos dê tudo o que a sua majestade pode dar, Deus. É pedir com ousadia, baseada não no que somos, mas no que Cristo é e conquistou naquela cruz. Ele quer as insondáveis riquezas de Cristo. Abre o cofre celestial, manda tudo, Jesus. É o que Ele pede. Mas também Ele pede que nós sejamos fortalecidos com poder mediante o Seu Espírito no íntimo de cada um. O que Paulo está pedindo aqui agora? Paulo quer uma igreja com músculos fortes, quer uma igreja poderosa por dentro, uma igreja com vida interior, uma igreja tão forte no seu interior que seja estabilizada nas circunstâncias externas. O que Paulo está pedindo aqui? Ele sabe que o colapso do cristão não começa por fora, começa por dentro. Começa quando a alma enfraquece, começa quando o coração perde a fome, começa quando o espírito é entristecido. Então Paulo está de joelhos, ele clama para que o homem interior seja fortalecido. Uma força que não pode ser treinada em academias e nem ser aprendida em livros, só pode ser gerada pelo poder do Espírito Santo dentro do crente. Mas ele também pede para que Cristo habite no coração. E aqui confesso para você, é um dos pedidos mais estranhos que o apóstolo Paulo faz nessa oração para mim. Por quê? Porque é para uma igreja. Se a igreja já é salva, se é salva, já tem Cristo. Mas o que me parece, com o desenrolar da história e um pouco de teologia aqui e de hermenêutica do texto, parece que aqui não é Cristo te encontrando. Parece que é você correndo atrás de Cristo. Aleluia. É como o apóstolo Paulo disse um dia: fui encontrado por Cristo e agora eu o procuro. Não que eu já esteja satisfeito ou já tenha alcançado algo, não. Agora eu tenho um propósito para a minha fé. Cristo, eu desejo Cristo. Não como um hóspede, mas como dono, como rei. Não como alguém que eu tiro do bolso para alguma coisa, não, mas alguém que está cravado no meu peito. Ou como diz os místicos do passado, o que Paulo está falando aqui é o que ele viveu. Quando ele disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo aqui: eu quero que o Cristo de fora seja tão o Cristo de dentro, para que quando o Cristo de fora falar, ele converse com o Cristo de dentro de mim. É uma vida tão profunda em Cristo. É uma vida onde Cristo toma a pessoa por inteiro. Mas Ele também pede para ser alicerçado e enraizado em amor. Porque sem raízes não há fruto, sem alicerce não há construção. E o amor aqui não é um sentimento barato. É o santo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz por nós. Paulo quer que a gente fique firme numa base forte, onde o inferno não pode nos mover. Qual é essa base? O amor eterno de Deus por nós. Mas Paulo também pede para compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Eu acho muito interessante isso, porque Paulo quer que a gente fique afogado no amor de Cristo. Ele quer que a gente fique completamente tomado pelas dimensões infinitas da graça. Ele quer que a gente veja o invisível, meça o imensurável e toque o inalcançável. Paulo está de joelhos para que um milagre venha sobre a igreja. Nós experimentemos Cristo na sua totalidade. Mas ele continua pedindo. Ele não para de pedir, ele não para de orar. Ele ora e conhecer o amor que excede todo entendimento. Eu fui treinado pelo meu pai a ser um homem que dá valor às palavras. Porque uma frase não entendida é a mesma coisa de uma frase não lida. Agora pensa nessa frase aqui. Você tem que compreender o amor que excede o entendimento. Ou tem que conhecer o amor que excede o entendimento. O que é isso? Como é que se conhece algo que ultrapassa o entendimento? Paulo já respondeu, é pelo Espírito.
Então Paulo não quer dar mais informação. Paulo não quer que Jesus responda com informação. Paulo não está orando para que os céus respondam com informação. Paulo está orando para que os céus nos dê uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo de Nazaré. E por fim, como se não bastasse ele já ter pedido tudo, ele pede para que fiquemos cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe, ele ultrapassa todos os limites de ousadia de um homem diante de Deus. Ele está dizendo: Senhor, enche os teus filhos, enche a igreja de Éfeso, encha cada cristão. É a nossa oração hoje de joelhos: encha-nos de tudo que tu és. Irmãos, diante dessa frase aqui, eu só tenho duas coisas para dizer. Ou é loucura santa, esse homem é louco, ou ele experimentou algo que quer que a gente experimente. Vamos lá, igreja, vamos lá, igreja. Quem está entendendo diz amém aí. Ele experimentou algo que quer que a igreja experimente. Aleluia. Mas a gente vai chegar nesses 7 mísseis balísticos continentais. Mas nós vamos cuidar só de um hoje. Versículo 16. Efésios 3, a partir do versículo 16. Paulo está de joelhos diante do Pai, e ele está orando para a igreja. Para quê? Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Sabe, eu quero ler aqui em várias versões para a gente aprender. Na Nova Tradução Linguagem de hoje, eu peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Repita comigo em voz alta: poder para que sejamos espiritualmente fortes. Na Nova Versão Transformadora, Paulo diz: peço que, ele ora, da riqueza da sua glória, Ele nos fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Diz: poder interior. Olha só o que ele está pedindo: poder interior. Agora na NVI ele diz assim: oro para quê? Com suas gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Diga: íntimo do nosso ser. E a última versão que eu quero ler, que é a Almeida Revista Atualizada, que diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. Diga: homem interior. Essa é a base da oração do Paulo. Essa é a base para todos os outros pedidos que ele faz. Essa é a base para que todos os demais pedidos possam ser suportados pelo cristão. Por que Paulo começa a oração dessa maneira? Por que nós precisamos ser revestidos com poder no nosso homem interior? Porque vivemos num campo minado, meus irmãos. Porque precisamos desse poder no nosso homem interior para enfrentar as guerras, para enfrentar os principados, as potestades. Por que nós precisamos ser revestidos com poder? Porque nós somos tentados. Por que precisamos ser revestidos com poder no nosso homem interior? Porque a nossa vontade é fraca. Você já viu a expressão de um homem que tem vontade fraca? Você já viu? Aquele homem, aquela mulher tem vontade fraca. Ou seja, ele promete, mas não cumpre. Ele diz que sim, mas ele não sustenta a sua palavra. Ele diz que hoje vai fazer, mas não faz. Ele faz planos, mas não executa. Ele tem a vontade fraca. E essa é o lugar da nossa maior batalha, da nossa vontade. Paulo sabe que era a nossa vontade. Porque antes de ele falar do amor, da compreensão, da plenitude, de tudo que Deus tem para nós, ele pede poder para o homem interior. Porque sem poder no nosso íntimo, tudo mais desmorona. Você já viu alguém, principalmente no meio pentecostal e carismático, essa pessoa é atropelada pelo poder de Deus. Ela tem uma experiência arrebatadora com o Espírito Santo. Mas em poucos dias, meses, ela está desviada. Ela sabe que teve uma experiência com Deus. Ela recebeu uma cura sobrenatural.
A palavra falou com ela, mas não teve fortalecimento no homem interior. Quantos são os que possuem uma grande experiência em Deus? Choram, prometem mundos e fundos para Deus, mas na primeira oportunidade são vencidos por desejos carnais. Porque é ali, no homem interior, no secreto da alma, ou a gente vence no espírito, ou perde na carne. Paulo está de joelhos para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem anterior. Porque Paulo começa orando por poder no homem interior, porque ele sabe que nós somos fáceis para nos vender a ofertas. Nós nos vendemos facilmente a ofertas. Sem um homem interior fortalecido pelo Espírito Santo, amor vira vaidade, fé vira teatro, comunhão vira hábito, brincadeira, dons vira espetáculo e orgulho. Paulo, explica pra gente por que você está orando, para que o homem interior da gente seja revestido da igreja. Ricardo, eu estou orando por isso, porque é fácil se emocionar, difícil é resistir. É fácil subir no monte, difícil é permanecer de pé quando o vale chega. É fácil cantar alto, difícil é obedecer no silêncio. Paulo explica por que você está orando desse jeito, para que o nosso homem interior seja fortalecido. Eu estou orando dessa maneira, Ricardo, porque eu não estou escrevendo para uma igreja perfeita. Eu estou escrevendo para gente como a gente, fraca, cansada, tentada, cheia de distrações, desejos desordenados, cercados por demônios oportunistas. Gente, o povo de Deus precisa de algo maior do que boa vontade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Boa vontade não vai mudar o mundo. A gente precisa de poder no nosso homem interior. Precisa de poder no nosso íntimo, aonde a guerra é silenciosa, mas é mortal. Esses são os segredos dos homens do passado. Homens que eram fortes por dentro, homens que eram convictos, homens que amavam Cristo acima de todas as coisas, homens que eram formados no seu interior. Paulo está de joelhos para que, segundo a riqueza da sua glória, Deus nos conceda em Jesus Cristo, mediante o poder do Espírito Santo, força no nosso homem interior. Champlin, um dos intérpretes da Bíblia, que tem um comentário bíblico maravilhoso, ele diz o seguinte: esse é o poder que produz força e eficácia no crente para obedecer. O homem interior fortalecido no Espírito é o homem com força para obedecer. Não poder para cantar, não poder para postar versículo na internet, poder para crucificar a carne quando ninguém está olhando. Porque a gente pensa que só saber é o suficiente. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Temos gênios que não passam de capacho nas mãos do pecado e de Satanás. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Temos gente que tem mestrado em teologia, canal no YouTube, fala bonito no Instagram, dá palestra e conferência, mas se não for fortalecido no íntimo pelo Espírito Santo, vai acabar caindo. Não importa a nossa profissão, podemos ser advogados, agricultores, médicos, comerciantes,
padeiros, pedreiros, artistas, professores, barbeiros ou motoristas. Podemos vestir jaleco, paletó, macacão, uniforme, não importa. O nosso homem interior precisa ser fortalecido, senão vamos nos curvar diante da mentira, do negócio, da vaidade, da aparência, do adultério digital ou real, do orgulho, da covardia, do cansaço. Ouça com muita atenção: o pecado não respeita crachá, o pecado não respeita DR antes do nome, o inferno não teme profissão. A única coisa que sustenta o cristão é o homem interior forte e cheio do poder do Espírito Santo. É a única coisa. Paulo, por que você está de joelhos orando pela igreja? Eu estou orando para que o Senhor Jesus, segundo a riqueza da sua glória, conceda à igreja esperança, poder, mediante seu Espírito, no homem interior dessa igreja. Até porque esse homem interior é o homem que nasceu de novo. Efésios capítulo 4, versículo 24 diz assim: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A gente precisa ser revestido desse homem. Precisamos ser fortalecidos no nosso interior. E por que precisamos? Porque a gente sabe que o velho homem ainda não desistiu de nós. Quantos estão aqui, irmão? Como diz a teologia do cangaceiro, o desgraçado ainda está vivo. Ou será que é só comigo? Por exemplo, tem dia que a gente acorda que o inferno todo pode se levantar, que é só glória e aleluia, viu? Mas tem dia que a gente se levanta que é facinho para pecar. Quantos estão entendendo, irmão? Tem alguém aqui entendendo aqui? Não, o que o pastor tem que se expor, porque a igreja fica calada. Não, tem dia que você amanhece assim, você é o melhor pai do mundo. Tem dia que você fala assim, isso aqui. Tem dia que você diz assim, hoje eu vou trabalhar, ninguém me segura. Tem dia que dá vontade de você fazer outra coisa. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que se a gente não tiver o homem interior forte, existe uma preguiça espiritual dentro de nós, um apego à carne. Por isso, precisamos revestir-nos do novo homem. E para isso exige poder do alto, poder do Espírito Santo. Aleluia. Quer ver? Deixa eu te mostrar uma coisa. Nós precisamos que esse homem interior seja revestido do poder do alto. Por quê? Para que a nossa mente tenha energia, para que o nosso corpo tenha energia para passar tempo com esse livro aqui. Já viu? Tem gente que não consegue ler a Bíblia 20 minutos. Mas você lembra do tempo que você pulava carnaval? Não, lembra sim, lembra. Que isso, pastor? Fala nada disso, não vou falar. Você lembra daquele tempo que você passava a noite todinha na gandaia, às 5:30 da manhã você tomava um banho, tomava um café, passava o dia inteirinho trabalhando? Lembra? Você também lembra? Quando assim, a série é muito boa, você se prepara assim 9 horas da noite, liga ela, assiste tudo, acorda cedo, nem dorme, levanta 6 da manhã, 10 horas de série, um negócio assim, fora de série, uma coisa absurda. Mas não, num culto de 2 horas está dormindo, dá vontade de jogar. Num culto de 2 horas está aí caindo no chão. Se eu te perguntar a última coisa que eu falei, você nem sabe. Sabe por quê? Porque você é fraco aqui, ó. Você não tem paciência para esperar na adoração. Você não tem paciência para lutar com os versículos bíblicos difíceis. Você consegue fazer todas as coisas, mas é um homem espiritual fraco. É uma mulher espiritual fraca. Você não consegue ficar na presença de Deus. Você consegue ficar horas com amigos. Você fica 10 horas dentro de um barco, esperando um peixe que não chega.
E é só os exemplos que eu estou lembrando agora, porque eu estou olhando para vocês aqui, eu não vou falar muito não. Mas na hora de buscar Deus não consegue. Não, eu estou cansado, minha mente começa a ler a Bíblia, dorme, usa a Bíblia como calmante. Sabe o que é isso? Homem interior fraco. Não consegue estar voltado para as coisas do alto. Como diz Colossenses 3:2, pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Como? Como? Se não são fortalecidos no seu homem interior, como? Precisamos de poder para que nós criemos uma couraça em torno do nosso coração para nos proteger dessa preguiça espiritual e desses dardos inflamados do inimigo. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Paulo, por que a gente deve orar assim? A gente deve orar assim porque a gente precisa se tornar cristãos fortes. Porque nem sempre o Deus que servimos decreta a retirada do espinho, mas sempre responde com graça para resistir. Vamos lá, gente. Você precisa ser um cristão forte, porque nem sempre Deus vai te dizer sim. Ele só vai te dizer: a minha graça te basta. Por que a gente tem que ser revestido no nosso homem interior? Porque a gente precisa de poder para não perder a fascinação por esse Jesus que às vezes diz não. Porque Paulo aqui não quer aliviar problema, ele quer te fortalecer para enfrentá-lo. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por isso não desanimamos. O homem exterior se corrompe. Como não se corrompe? Os anos passam, o cabelo cai, as rugas chegam, fica branco, a gente se cansa, os músculos vão embora. Mas Paulo está dizendo que existe algo dentro do nosso interior que só se fortalece. Por isso não desanimamos. E olha só que Paulo não está dizendo isso tomando uma xícara de café na mão, de pernas cruzadas, numa cafeteria. Ele está fazendo isso aonde? Numa prisão, algemado nos pulsos. Não desanimamos, sabe por quê? Não é porque a coisa ficou mais fácil, mas é porque o Espírito ficou mais forte dentro de nós, igreja. Sabe, eu consigo ver isso acontecendo em muitos de nós aqui. Eu consigo ver o homem interior sendo fortalecido em muitos de vocês aqui. Eu consigo ver o homem interior sendo fortalecido em muitos dos que estão aqui. Muitos que ainda estão sofrendo as mesmas coisas, mas o mundo invisível dentro de você está sendo construído. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, muitos aqui estão sofrendo as coisas que esse mundo, porque não sofrer pouco é prêmio, irmão, nesse mundo. Então, à medida que esse mundo está pressionando você como uma prensa, sabe? A gente vê isso na sua vida, mas ao mesmo tempo a gente vê um santuário invisível sendo construído em silêncio dentro de você. Enquanto o mundo nos vai cansando, sabe? Enquanto o mundo vai tentando nos parar, enquanto o mundo, sabe? Enquanto o mundo nos vê desgastando, Deus nos vê crescendo aqui dentro. Porque o nosso homem interior se renova de dia em dia. Esse é um milagre negligenciado pela fé. Renovação secreta, renascimento diário, vigor que vem de dentro. Aleluia! Não por motivação, não por esforço humano, mas pelo poder do Espírito Santo e pela beleza de Cristo revelada. 2 Coríntios 4,7, Paulo diz assim, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Sabe, a gente vive espremido pelas pressões dessa vida, desse mundo, culpa, conflito, é tanta coisa.
mas não somos esmagados. Por quê? Porque há um espaço dentro de nós que as pressões desse mundo não alcançam. Há um homem interior dentro de nós fortalecido, um espaço onde o Espírito Santo de Deus habita, onde há alívio, onde há fôlego, onde há glória, onde há presença. É por isso que a gente pode ser atribulado, mas não é angustiado. A gente fica perplexo, mas não fica desanimado. Mas quem não fica perplexo com esse mundo, irmão? Quem não fica? Num mundo doido desse, esse mundo mais parece uma viagem sem mapa. A gente nunca sabe o que tem na próxima curva. Por que esse acidente? Por que essa doença? Esse era o ano da virada. Virou mesmo, foi tudo agora. Sabe, mas a gente fica perplexo, mas não desanimados. Por quê? Porque o nosso homem interior, fortalecido pelo Espírito Santo, sabe que o nosso Redentor está depois da curva, se a gente saber o que tem lá. Somos perseguidos, porém não abandonados. Podem nos cancelar, nos excluir, nos esquecer, mas o céu não esquece de nós. O Pai não vira o rosto de nós, o Espírito não se cala. Somos perseguidos por homens, mas somos habitados por Deus. Alguém aqui pode dar um glória a Deus, irmão? Essa é a fortaleza do cristão. Somos derrubados, porém não destruídos. Caímos, sim, quem é que não cai? Caímos em lágrimas, caímos em fraquezas, em dúvidas, em pecados. Mas aquele que nos levantou da morte não nos deixará no chão. E tudo isso dentro de um vaso de barro. Aleluia. Quem já tentou colar um vaso de barro aqui? Alguém já tentou? Alguém já tentou? Compra um e quebra, só para tentar. É, baratinho, pá, quebra. Aí você tira o feriado, porque vai demorar. O que vai acontecer quando você quebrar um vaso de barro? Você pode até montar ele, mas vai ficar um monte de quê? Rachaduras. Agora você imagina que nós somos vasos de barros, onde a glória de Deus está dentro de nós. Como é que as pessoas veem a glória de Deus dentro de nós, irmãos? É pelas rachaduras da vida. Deus não revela a sua glória aqui na terra através de anjos perfeitos. Ele revela através de pecadores redimidos pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. É gente que recebe pancadaria para todo lado, mas por causa do seu homem interior, glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Vamos lá, igreja. É por onde a luz vaza. Então a gente tem que corrigir a rota dos nossos cultos, sabia? A gente tem que corrigir a rota dos nossos cultos. Sabe, nós oramos por cura. E Deus é o Deus que cura. Amém, meus irmãos? Ele cura. No culto passado, a Andréa disse que Deus curou o joelho dela. Eu falei, Deus, cura meu joelho, meu ombro e me dá sono. Só 3 coisas que eu estou pedindo. Sabe, aqui ninguém nega o poder de Deus. Pelo contrário, a gente acredita no sobrenatural. Jesus curou leprosos, acalmou tempestades, ressuscitou mortos, multiplicou pães. E Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Os apóstolos expulsaram os demônios, falaram em línguas, abriram cadeias. A Bíblia é um livro de milagres, porque é o livro de um Deus vivo. Deus muda ambiente, sim. Ele muda corações, Ele faz milagres impossíveis, Ele quebra o natural, Ele transforma, sabe? Aquela pessoa que estava em pleno pecado, agora ela é livre, ela é liberta, sabe? Sim, Deus faz milagre. Muitas vezes Ele muda o ambiente de uma forma que a gente jamais imaginou. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse não é o método cristão. Esse é o excepcional de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Esse é o milagre é o excepcional de Deus. Paulo está nos ensinando aqui que o método cristão é o quê? Primeiro, Deus, Ele edifica a resistência do homem interior. Quantos estão aqui, meus irmãos? Pelo poder do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso?
O método cristão não é fuga, não é Deus resolver logo o seu problema, não é Deus logo te dar o que você quer, não. É Deus, sabe, gerar em você uma fundação que não importa o que aconteça, você está firme nele. O método de Deus, ele não começa do lado de fora. Ele começa nos fortalecendo por dentro. O Espírito Santo não começa pintando uma fachada, ele começa fincando uma fundação dentro de nós. Aleluia, meus irmãos. A vida cristã não começa à vista de todos, a vida cristã começa no porão da nossa alma, onde Deus vai alterando e nos dando um homem interior capaz de resistir. E eu preciso ser repetitivo. O método bíblico é fortalecer a resistência. A igreja precisa começar a se tornar resistente, ser capaz de obedecer quando tudo à nossa volta nos manda desobedecer, permanecer fiel quando os aplausos acabam, continuar a ser santo em meio à tentação, mesmo que ela esteja latejando em você, orando mesmo sem resposta, rejeitando os atalhos e suportando o caminho da cruz. A igreja precisa se tornar resistente no seu homem interior. Como diz John Piper, ter vértebras de aço em nossa coluna dorsal da fé. Paulo está orando e eu estou orando e nós precisamos orar e todo mundo vai orar daqui para frente. Para quê? Para acabar com esse cristianismo gelatinoso, sentimentalista que está na igreja de hoje. Crente que se dobra a qualquer vento de doutrina, que negocia por qualquer proposta, que se desmancha na primeira tentação. Gente que está frustradinha com Deus, chateadinha com Deus, porque Deus disse não. Irmão, acorda, irmão. Ele é Deus perfeito, santo, imutável. Nele não há sombra. Ele é plena luz. Ele é o eterno. Ele é o todo-poderoso. Ele é a plenitude absurda, ilimitada, imensurável de toda a virtude que existe no universo. Deus faz tudo corretamente. Você está reclamando dele. Seu homem interior precisa ser fortalecido. Porque se não tiver, essa fé que você tem é tão pouca que ela implode. Se o teu coração não tiver doutrina, você vai ser manipulado pelas suas emoções. Se a sua alma não tiver raízes em Deus, o homem interior forte, qualquer vendaval de heresia e prazer vai te levar. Mas qual é a notícia boa em tudo isso? A notícia boa em tudo isso é que tudo isso não é construído por mérito, é pela graça de Deus. Agora mesmo você pode receber isso. Não é obra para super crentes, mas esse Espírito está disponível para vasos de barro. Aleluia. É como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, se ele começou a boa obra, ele vai terminar. Sabe, essa é a oração que enche de oxigênio espiritual os pulmões da nossa alma. É a que nos faz ter fé, é a que nos faz, sabe, viver para Cristo de tal maneira que não importa o que aconteça do lado de fora, o nosso homem interior resiste. Essa é a esperança do cristão. Você já percebeu que se isso for uma realidade na sua vida, 90% dos seus problemas estão resolvidos? Se tornar uma pessoa forte interiormente, capaz de sustentar a vontade de Deus na sua vida. Quantos estão me entendendo, irmão? Sabe, eu louvo a Deus pela terapia, pelos remédios, pelos psicólogos. Acho bom demais, irmão. Pensa, minha esposa é psicóloga. Eu estou devendo minha esposa uns 4 milhões de consulta. Eu tenho 25 anos de casado, vou para 26, mas eu conheço ela desde os meus 15, então é muita consulta. Se eu fico calado, tem consulta. Se eu falo demais, tem consulta. Se eu boto o fone de ouvido para assistir um filme, ela diz: o que está acontecendo? Não, eu só quero assistir um filme. Não, acontecendo alguma coisa, vamos conversar. Sabe, ela que cuida um pouco da minha sanidade mental. Se algum dia eu não estiver bem, não é culpa dela, é porque eu faltei na minha sessão.
Eu tomo uns remedinhos de vez em quando, dá uma melhorada, de jeito calminho, é bom. Umas terapias, tudo é maravilhoso. Eu não tenho problema nenhum com esse negócio. Agora você imagina o seguinte, irmão. Imagine se Deus agora, pela sua graça, fortalece o seu homem interior de tal forma que essa depressão, que essa ansiedade, essa inconstância saia da sua vida hoje. Que esse homem de ânimo dobre, que Tiago diz, que ora quer uma coisa, que ora quer outra, promete uma coisa e promete outra, mas não consegue nada. Se isso se resolve agora em você se tornando em Deus uma pessoa constante, firme, fincada, totalmente absorvida, fascinada pelo Cristo Jesus. Imagina, essa é a salvação do cristão. Agora imagina quem não é cristão. Imagina alguém que não tem esse compromisso com Cristo. Como é que é a vida dele? O que você vai fazer quando o pecado gritar culpa na sua consciência? Para quem você vai falar? O que você vai fazer quando você estiver no quarto escuro e a luz do Espírito Santo não poder brilhar sobre você, porque você não o tem? Quando a sua alma estiver sangrando, você não tem a promessa daquele que na cruz morreu por você. Você não o tem como seu Senhor e Salvador. O que você vai fazer quando o peso das circunstâncias virem sobre você? E aliás, imagina o pior. O que você vai fazer quando o inferno se levantar e você não crer no maior intercessor de todos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor? Sem Cristo, fica de pé no seu lugar, não há resistência. Sem Cristo não há homem interior de aço. Sem Cristo não há sustento, sem Cristo não há esperança. Podemos ter cultura, dinheiro, sucesso, filosofia, amigos, terapia, meditação, pode ter o que você pensar, mas sem a âncora da nossa alma, sem o nosso homem interior ser fortalecido em Cristo, nós não temos nada. Você sabia que o cristão é o único que luta em duas dimensões? A gente luta com as mãos e luta com o espírito. A gente trabalha com o corpo, mas vigia com a alma. A gente corre no mundo, mas nos ajoelhamos no secreto. Aleluia. O cristão pisa no chão, mas ele guerreia no céu. Somos os únicos que lutam em dois mundos. E jamais lutamos sozinhos. Sabe por quê? Porque é uma batalha invisível. Mas o Espírito de Deus luta ela conosco. Então minha oração hoje é que você seja fortalecido no seu homem interior. Que você tenha hoje um upgrade espiritual na sua vida. Aleluia. Que você saia de um lugar e vá para outro. Deixa eu te explicar uma coisa. Um santo do passado, ele disse o seguinte: existe uma distância de um não crente para um crente. E existe uma distância de um crente a um crente cheio do Espírito Santo. E essa distância quase é a mesma. Tem um santo do passado que disse que o não crente está tão distante de um crente como um crente está distante de um crente que teve o seu interior renovado pelo Espírito Santo. Não estamos falando de salvação. Estamos falando de experiência com Deus. Estamos falando de Cristo reinando dentro de nós. Esse é o piso. Irmãos, nós somos no piso da oração do apóstolo Paulo. Daqui a pouco nós vamos começar a subir. Aí nós vamos para ser enraizado, para ser edificado. Aí nós vamos para o amor de Deus. Aí nós vamos para as dimensões do amor de Deus. E depois de enlouquecido na glória, a gente vai para toda a plenitude de Deus. Mas sem esse homem interior não vai. Porque a gente se torna inconstante. E a minha oração é que esse homem interior dentro da sua vida cresça tanto. Cresça tanto! O teu espírito seja tão revestido da presença de Deus, que você se torne uma fortaleza para a glória de Jesus, para que Cristo seja formado em você, para que quando as ondas vierem, as tempestades vierem, as tentações vierem,
as circunstâncias te pressionarem, dentro de você existe um lugar onde tem alívio, glória e presença. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração agora. Essa é a minha oração para você que está ouvindo essa mensagem, seja de dia, de noite ou de madrugada. Essa é a minha oração para que o Espírito Santo de Deus te toque. Essa é a minha oração para que você saia aqui desse culto hoje completamente outro. Por isso, se eu fosse você, eu levantava suas mãos e começava a orar isso agora. Peça isso agora, peça isso agora, peça isso agora. Abra a tua boca, igreja. Clame por isso agora, clame por isso agora. Peça essa experiência agora. Saia daqui renovado no teu espírito.